Hoje é dia 8 de julho do ano 2018. É um domingo, são 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. Nós, como médico, conduzimos os destinos de nossa clínica de dores do sistema músculo-esquelético, que se manifestam em todos os lugares, em toda a localização, em toda a geografia do corpo humano. Como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros ou nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, perda de força ou peso nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Em geral, quem nos procuram são doentes com evolução crônica de sofrimento. E se há uma expressão do sofrimento humano, essa expressão se chama dor. A dor é a verdadeira expressão do sofrimento humano. E não me refiro somente a dores físicas, né? A dor emocional, a dor afetiva de uma perda, a dor social, né? Uma dor de... o ser humano não se enquadra naquele convívio social. E a dor financeira, né? Quando as despesas, né, são maiores do que a receita, né? A inadimplência, a insolvência, a falência, são dores financeiras, não é? Então, nós, seres humanos, nos diferenciamos de um computador, porque nós somos seres emocionais. O computador não se emociona, né? Mas nós não podemos, de modo algum, nos livrarmos das nossas emoções. Tanto que o conselho que sempre dou, meus doentes, meus clientes, meus ouvintes, é quando você tem que tomar uma decisão muito importante, tenta tomar essa decisão pensando 2, 3 dias. Porque aí você está submetido a novas emoções. E a sua decisão pode ser até diferente, ou mais tolerante, ou mais tranquila, ou até pode ser que você decida não tomar tal decisão, entende? Porque você vê que é uma decisão que vai causar muito mais dissabores do que alegria, do que felicidade, entendeu? Então, quando eu tenho que tomar uma decisão importante, né, eu sempre pergunto se essa decisão é a favor da minha saúde ou se essa decisão é contra a minha saúde. Então, às vezes você pode tomar uma decisão de ganhar um dinheiro a mais, mas será que vai valer a pena em termos da sua saúde? Entendeu? E quando alguém diz para mim assim, nossa, eu tenho um problema muito sério, eu digo assim, é problema de saúde? Ele diz, não, não é de saúde. Eu digo, então não é sério. O problema sério que existe na vida de um ser humano é um problema de doença grave, de doença crônica e, eventualmente, até da falada doença incurável, né, que a ciência médica usa muito essa expressão. Doença incurável, né? Entendeu? Então, na verdade, é assim, o grande problema da vida de um ser humano é doença, entende? Se você não é doente e já nasceu com saúde, isso é uma bênção, né? Se o seu patrimônio genético hereditário é de primeira qualidade, comemore. Isso é uma grande bênção, entendeu? O resto é com você, entendeu? Você tem poderes, né, mentais, poder de consciência, poder de inteligência,
poder de escolha, poder de decisão, poder de caminhos, entendeu? Poder de solução, entendeu? Então, olha quanto poder que você tem. Agora, a palavra-chave do uso do poder se chama sabedoria, é óbvio. Entendeu? Sabedoria não precisa ter universidade. Entendeu? Não precisa ir na universidade, não precisa ir na faculdade. Nada disso. Sabedoria pode nascer no lar mais humilde. Entenderam? Porque a sabedoria vem de dentro. Vem de dentro. E do latim, né, a palavra que exprime o que vem de dentro se chama intuire. É por isso que existe um raciocínio chamado intuição. Entendeu? É o que vem de dentro. Então, muitos perguntaram, nas minhas palestras anteriores, né, sobre o que eu discorri sobre a medicina espiritual. Né? Que expressão é essa? Por quê? Né? Então, nós dissemos que para explicar essa expressão seriam suficientes várias jornadas, vários programas. Não é tão simples. Por que não é tão simples? Por que não é tão simples? Porque é outra linguagem. Entenderam? Imagine eu venho aqui fazer a minha palestra em alemão. Poucas pessoas aqui no Brasil vão me entender, porque é outra linguagem. Entendeu? Imagine se na Alemanha eu vou fazer uma palestra em português. Quantas pessoas na Alemanha vão entender a minha palestra em português? Então, veja bem, a linguagem espiritual é outra linguagem. É outra linguagem. E quando eu falo espiritual, sempre eu repito isto. Né? Eu não tenho nada contra a doutrina espírita. Não. Pelo contrário, tenho simpatias pela doutrina espírita. Mas o espiritual que eu uso aqui é poder de Deus. Não é o poder da doutrina espírita. Entendeu? Que a doutrina espírita, que eu frequentei 2 anos, também fazem curas espíritas. Não. O que eu dou nome ao meu programa, medicina espiritual, é a medicina pelo poder de Deus, o poder maior. Tá? Como também falo sempre em cura mental, que é o poder mental, entendeu? Para cura mental. Entendeu? Então vejam bem, repetindo que essa introdução é muito importante, principalmente para doenças crônicas, para as assim rotuladas doenças incuráveis, entenderam? Que é uma expressão que eu não uso, entende? Então, vejam vocês. Nós somos criados na ditadura do raciocínio científico. E toda a ciência é materialista. Entenderam? Ora, a medicina é uma ciência. Então, por conclusão, ela é materialista. Mas vejam vocês, a medicina se propõe a tratar e, se possível, curar o ser humano. Mas eu não sou matéria. E ela considera o ser humano matéria, porque ela é uma ciência. Entendeu? A linguagem científica nasce a partir de 5 informantes físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato, que são nossos sensores ou informantes físicos. Deus é físico? Eu sou físico? Você é físico? É matéria? Não. Não. Eu sempre repito uma frase muito especial, que diz assim: nós não estamos aqui passando neste planeta, passando por uma experiência espiritual. Não. Nós somos seres espirituais, passando por uma experiência material, física. Entenderam? Entenderam? Então, da mesma forma,
hoje falando com 2 pacientes diferentes, que são aterrorizados pela palavra chamada morte, né? Eu dizia que nós somos ocidentais, né, com cultura ocidental e científica, né? Nós somos completamente despreparados para esse evento chamado morte, entendeu? Entretanto, assim como é natural nascer, assim como é natural crescer, assim como é natural passar pela fase de adolescente, adulto jovem, adulto maduro, adulto com idade mais avançada, é natural a morte. Só que não faz parte da nossa cultura, entendeu? Então a morte amedronta, aterroriza, porque a morte é desconhecimento. E tudo que é desconhecimento tem um halo de mistério, né? de ocultismo, sabe? Então, como não entendo disso, é melhor não falar disso, entenderam? Então, nós somos criados nessa linguagem científica, né? Essa linguagem científica nunca vai explicar quem é Deus. Parte daí. Deus não é matéria. Entenderam? Então, essa ditadura científica é o ver para crer. Entenderam? E a linguagem espiritual é completamente diferente, é oposta, é outra linguagem, como eu estou falando. É o crer para ver. Entenderam? Então, o que sempre também já disse, e é importante vocês entenderem, é que esse universo é único. Entendeu? Esse universo é único. Por isso ele chama universo. Entendeu? Ele é indivisível. Não existe plural de universo. É uma impropriedade você falar universos. Não, o universo é um só. Entenderam? E o que tudo isso tem a ver com saúde e doença, né? É que a proposta é a seguinte: a ciência médica, veja vocês, eu tive formação médica numa muito famosa escola de medicina do Brasil, né? Era uma escola reconhecida internacionalmente como padrão A, que é a Escola Paulista de Medicina, ou a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, né? Então vejam vocês, eu me considero que tenho uma boa formação médica, né? Porque eu tive o privilégio de poder frequentar uma grande faculdade de medicina, né? Com grandes mestres, professores de ponta, entenderam? Mas vejam vocês, toda a linguagem deles é científica. Entendeu? Toda a linguagem deles é científica. Entende? Eu me lembro uma vez, quando eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina, numa aula de anatomia, com 40 mesas que estavam repousando, 40 cadáveres, né? Os cadáveres, em geral, são de indigentes que morrem na rua, ou de frio, ou de doenças difíceis de cura, sem assistência nenhuma. E o corpo deles não é reclamado pelos familiares. Entendeu? Eles vão para o IML e, como ninguém reclama o corpo, eles são encaminhados para as faculdades de medicina. E como dizia meu grande mestre, professor Renato Locke, professor de anatomia, ele dizia assim: esses cadáveres têm que ser respeitados, porque apesar de terem sido delinquentes ou maus elementos para a sociedade, eles agora estão pagando com larga margem todo o prejuízo social que eles causaram, ou que a sociedade lhes causou, ensinando anatomia para vocês médicos salvarem vidas, curarem doentes. Entendeu? Então, para esse grande mestre meu, um grande humanista, numa aula de anatomia, ele parou na minha mesa, olhando o crachá
do meu avental, onde estava o meu nome, e ele disse: Rui Mercúrio, alguma dúvida? Eu disse: sim, professor, tenho. E ele disse para mim: pois não, diga a sua dúvida, o que posso ajudá-lo? E eu estava lá com o cadáver dissecando lá um braço, me lembro bem. E ele disse: pois não, fale a sua dúvida. E eu disse: professor, eu queria saber, você acredita em Deus? Ele quase caiu para trás, né? Por quê? Porque ele esperava uma pergunta anatômica, uma pergunta do momento, daquela ocasião. Agora, como era uma pessoa, só lidava com cadáveres, né, com mortos, eu queria saber da situação filosófica da vida dele, em que sentido representava Deus para ele, vendo toda aquela miséria humana deitada nas mesas lá. Aí ele disfarçou tal, entrou em elucubrações filosóficas. Aí um assistente dele falou no meu ouvido: o professor é agnóstico ou ateu, né? Entenderam? Mas isso não era novidade, porque além de médico, ele era um professor de anatomia. E ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim: eu nunca salvei ninguém, mas também nunca matei. Claro, ele só lidava com mortos. Entendeu? Então é assim. É só para que vocês entendam que a formação médica ela é direcionada no sentido da matéria. Entenderam? Mas nós não somos materiais. Não somos só isso. Entenderam? Entenderam? Então, a linguagem científica ela é importante, muito, mas é claro, né? E às vezes ela até é dona da verdade, mas nem sempre essa verdade é absoluta. Entenderam? Nem sempre a linguagem científica é absoluta, né? Eu já dei aqui um exemplo de verdade científica absoluta, né? Ou seja, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso é uma verdade científica, ela é válida em qualquer parte deste universo ou de outro. Entenderam? Mas nem toda a verdade científica é verdadeira. E muitas vezes a verdade científica vira mentira. E a mentira científica às vezes vira verdade. Entenderam? Entende? Então, vejam vocês. A medicina que eu aprendi, ela excluiu muito na minha cabeça doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças criadas pela própria mente, entende? A mente tem o poder de criar doenças, entende? As emoções e os sentimentos estão muito ligados a doenças psicossomáticas, né? E não só isso, as doenças psicossomáticas, elas podem piorar ou melhorar em função das nossas emoções de gratificação ou de nossas emoções de desgraças. Então vejam vocês, a medicina não estava preparada, não era uma medicina mentalizada. Ela era bem científica, bem material. Porque a mente, ela não é matéria. Entenderam? E ela confunde mente com pensamento, né? Pensamento é uma coisa, é muito cerebral. Mente é muito extracerebral. Entenderam? Então, a medicina está passando, atualmente, está valorizando um pouco mais as doenças psicossomáticas. E qualquer médico, não precisa necessariamente ser um psiquiatra, um psicólogo ou um neurocientista, né? O médico, em geral, ele se depara com doentes e doenças psicossomáticas, entenderam? Frequentemente. E ninguém me ensinou na escola de medicina, mas a vida me ensinou, meus doentes me ensinaram que o rótulo pode ser alergia, o rótulo pode ser psoríase, o rótulo pode ser colagenose, o rótulo pode ser reumatismo, o rótulo pode ser obesidade, o rótulo pode ser hipertensão, o rótulo pode ser calvície, o rótulo pode ser diabetes, o rótulo pode ser câncer. Todos esses rótulos podem ser psicossomáticos.
podem ser de doenças psicossomáticas, das mais simples às mais complicadas, às mais graves. Então, esse processo do reconhecimento de que muitas doenças que afligem o ser humano são psicossomáticas, essa importância eu não recebi de uma escola médica de primeira grandeza. Entenderam? E assim meus colegas também não, médicos. Então, muitos médicos, às vezes, eles se referem à doença psicossomática usando uma expressão muito pejorativa. Eles dizem assim, ele é um píssico. Esse doente é um píssico, ou seja, ele cisma que está doente. Mas o cismar que está doente é uma doença. Entenderam? Entenderam? Então, por que eu disse tudo isso? Porque na minha especialidade de dor crônica do sistema músculo-esquelético, principalmente dor nas costas, fibromialgias, dor ciática e não sei o quê, tem tudo a ver com nossas emoções também. As nossas emoções não necessariamente são sempre fatores causadores, mas seguramente são fatores complicadores, nossas emoções. Então a medicina está sofrendo um processo de valorizar a medicina mentalizada, a medicina da mente, as doenças mentais, entre aspas, né? Dá a impressão quando você fala, ele é um doente mental, que ele é um louco. Não, não necessariamente. O indivíduo que tem uma asma, que é psicossomática, é uma doença mental, entenderam? Mas o rótulo, ele é um doente mental, é pejorativo, né? Não, ele é um louco, entendeu? Não, não. A doença psicossomática é uma realidade. E no mundo que nós vivemos hoje, de muita informação junta, de muito estresse, de muita notícia ruim, de não sei o quê, são fatores geradores de doenças psicossomáticas. E não só na minha especialidade, não. Em muitas especialidades tem muitas doenças psicossomáticas. Então a medicina, ela está valorizando um pouco mais hoje as doenças psicossomáticas. Esse é um processo de mentalização da medicina. E a evolução é essa. Daqui a pouco o que vai acontecer vai ser a espiritualização da medicina. Porque, em verdade, nós somos antes espirituais. Depois mente ou consciência, ou até pensamento, se preferir, para depois corpo físico. O corpo físico, ele é um obedecedor de ordens emanadas no espírito ou na mente, que se manifestam no corpo físico. Entenderam? Entenderam? Mas, olha, o horário já está aqui avançando novamente, né? Quase no fim desta jornada de hoje. De uma forma ou de outra, eu quero convidá-los para uma palestra ao vivo, aqui no auditório da Rádio Mundial, Avenida Paulista com Augusta, Avenida Paulista 2200, no térreo, dia 27 de julho deste mês. É uma sexta-feira, às 20 horas. Uma palestra ao vivo que vamos dar para os nossos ouvintes, para os nossos pacientes, para os buscadores de conhecimento médico, científico, mental e até espiritual. Entenderam? Essa palestra é inteiramente gratuita, nada é cobrado, a entrada é franca, entendeu? É uma palestra bem, eu diria assim, bem esclarecedora, no sentido da busca de conhecimento para a saúde do indivíduo. Eu chamo de saúde a saúde física, mental e espiritual, entenderam? Muito obrigado por toda essa atenção de hoje. Tá? Quero que todos sejam muito felizes e para isso é necessário que vocês tenham muita saúde. Até a próxima. Muito obrigado.